Oi pessoal, bom dia a todos, mais um dia começou e vamos para o nosso devocional de hoje que está em Tiago 4,5 e diz assim: Ou supondes que em vão afirma a escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Então gente, hoje o devocional, eu vou deixar bem claro que ele vai totalmente contrário àquilo que o versículo está dizendo e até mesmo a palavra. Por quê? Porque ele coloca como se o Espírito Santo fosse viciado, ele até coloca o vício da droga, do alcoolismo ali, como se o Espírito Santo necessitasse de nós, sendo que é ao contrário. Nós que necessitamos do Espírito Santo e não o Espírito Santo precisa de nós. Acredito que o autor se confundiu ali, porque no final ele coloca algo que é verdade, mas no comecinho ele dá uma bagunçada ali nos exemplos, e coloca totalmente contrário ao que a palavra diz, Então, tô deixando bem claro, caso alguém vai escutar ou vai ler, Ele ali no começo, ele se perdeu um pouco. Então, ali a gente leu, e viu que tá totalmente fora da palavra. Mas, gente, o versículo de hoje, ele tá deixando bem claro que o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar. Achei um exemplo muito interessante que a Dudu usou, que o Espírito Santo é como se fosse a mãe. A mãe dela, ela coloca, mas como se fosse nossa mãe. Qual é o objetivo da nossa mãe aqui? É fazer que nós cresçamos, sejamos criados de acordo com a verdade, de acordo com a palavra, e possamos passar isso para as outras pessoas, sermos perfeitos diante do Senhor e servir a Deus. Acredito que isso seja de toda mãe cristã o objetivo. Porém, você vê que quando você faz algo errado, quando você faz algo que ela te orientou, te disse que é para fazer dessa forma e você faz o contrário, o que ela fica? Triste, Da mesma forma é o Espírito Santo. Ele está aqui para nos auxiliar, nos ajudar, nos conduzir, fazer de nós a imagem e semelhança de Cristo, porque quem é melhor que o próprio Espírito de Deus para saber como isso se faz? Quando nós nos voltamos e fazemos a nossa própria vontade ou preferimos seguir o conselho de outros do que o Espírito, automaticamente ele vai ficar triste, E quando servimos, o exemplo da nossa mãe, quando nós fazemos aquilo que ela orienta, aquilo que ela diz, o que ela faz? Ela fica feliz. Então, acredito que esse comparativo é o melhor para expressar e demonstrar o que o Espírito Santo sente em relação a isso, Não que ele fala aqui, que ele é viciado e ele precisa disso, não, porque a nossa mãe, ela guia nos caminhos. É claro que se a gente faz a coisa certa, ela fica feliz. Porém, é responsabilidade dela nos guiar. Mas se nós decidirmos fazer isso ou não, ela não pode fazer nada. Ela não vai morrer por causa disso. E é o que ele coloca aqui no Espírito Santo. E não é bem assim que funciona, Tanto é que o próprio versículo diz, em relação a ciúmes, é porque ele tá colocando ali que o Espírito que Deus fez habitar em nós não permite que tenhamos comunhão com o mundo, Tanto é que ele coloca em relação à amizade com o mundo. E acredito, gente, que quando nós nos tornamos cristãos, é essencial que esse Espírito habite em nós. É essencial que nós deixemos que esse Espírito conduza as nossas vidas. Como eu disse, gente, é responsabilidade tão somente do Espírito Santo de nos guiar, nos conduzir, nos ensinar, mostrar para nós o caminho, nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Porque, como eu disse, quem melhor que o próprio Espírito de Deus para nos ensinar, para nos conduzir, para mostrar a vontade de Deus sobre as nossas vidas? Então, gente, acredito que hoje está deixando bem claro, o versículo de hoje. Vamos deixar que o Espírito habite em nós. E não vamos ficar horas deixando, horas não, porque isso não funciona. Como eu disse, da mesma forma que o nosso relacionamento é com a nossa mãe dessa forma, nós temos que ter esse mesmo relacionamento com o Espírito Santo, gente. Porque se você acha que vai conseguir fazer e cumprir a vontade de Deus sem o Espírito Santo, você está muito enganado, porque é o Espírito Santo que vai nos guiar, é o papel dele, essa é a função dele aqui na Terra, nos auxiliar, nos conduzir, mostrar, olha, você está fazendo errado ali, você tem que fazer assim. O Espírito Santo, ele anseia realmente que nós deixemos que ele controle a nossa vida, que ele conduza o nosso viver. É assim que o Espírito Santo quer e funciona, que ele quer que nós tenhamos toda a atenção a ele quer que nós doamos o nosso tempo, Tudo, porque é só ele que vai nos conduzir. Então, acredito que o devocional de hoje deixa bem claro isso. Vamos deixar que o Espírito de Deus conduza as nossas vidas. Esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!